Muito bom dia então a todos os amigos. Estamos iniciando aqui nesse momento a nossa live de sábado de manhã, 11 horas, um pouquinho atrasado, 11 horas 5 minutos. Espero que todos vocês tenham tido uma excelente semana e nós vamos então trocar uma ideia sobre como foi o mercado, o que o mercado apresentou, o que ele fez, o que ele não fez. Bom dia para Alexandre Holland, bom dia para o Silvio. Mandem um aviãozinho para os amigos de vocês, avisem que estamos iniciando a nossa live de mercado financeiro neste momento, para a gente poder trocar uma ideia antes do Imersão na semana que vem. Bom dia para Adriana. Oi, Adriana, tudo bem? Alexandre Amaral, bacana. Pessoal, então é o seguinte, né? Vamos já direto, papo reto, como se diz. O mercado, a gente tinha visto na semana passada, ele tinha tentado romper um topo anterior. Bom dia para Carol Reiser, tudo bem, Carol? Bom dia do pessoal do México aí, pessoal de cada região diferente aí do planeta nos ouvindo, a gente fica muito feliz com isso, né? Eu estarei em São Paulo a partir de amanhã. Amanhã eu vou para São Paulo. Amanhã eu quero ver se eu dou uma passada. Essa semana eu quero dar uma passada lá no Raca, que é um restaurante que eu gosto muito. É um dos meus costumes, eu sempre que eu vou para São Paulo dar uma passada lá. Bom dia, pessoal. Vamos entrando uns pouquinhos. Bom, vamos lá. Então, a gente tinha visto, basicamente, o mercado rompendo o topo anterior, um topo bem importante, um topo que estava estabelecido lá em outubro de 2022. Então, na semana passada, o mercado rompeu esse topo. Eu confesso que tinha ficado até surpreso pelo rompimento, mas eu comentei, galera, muita cautela, porque a gente continua bastante sobrecomprado, várias semanas consecutivas de alta. Isso pode ser um movimento falso, um fake out, como se diz, um movimento em que o mercado vem, busca liquidez e logo depois de buscar liquidez ele faz o recuo. Ao longo dessa semana eu vou conversar bastante com o pessoal, justamente lá em São Paulo, sobre esse tipo de movimento que a gente está vendo aqui, ó. Isso aqui, ó. Vocês estão vendo essa linha em branco? Essa linha em branco marca o nosso topo de outubro de 2022 e ela foi rompida por esse movimento que aparece aqui. Esse rompimento ele foi rejeitado pelo candle seguinte. Então o candle seguinte literalmente é o movimento do mercado dizendo não, a gente não aceita o rompimento desta resistência. E isso significa necessariamente a possibilidade de um recuo. Quando a gente coloca aqui o nosso gráfico mensal do Ibovespa, ele fica um pouco mais preocupante no seguinte sentido. O gráfico mensal do Ibovespa nos mostra o seguinte, ó. Foram 4 meses de alta, 1, 2, 3, 4, e aí vieram 4 de correção, 1, 2, 3, 4. Aí vieram 4 de alta, 1, 2, 3, 4. Aí vieram aqui 1, 2, 3, 4, 5 de queda. A gente faz 4 meses seguidos de alta, 1, 2, 3, 4 meses consecutivos de alta, podendo abrir o cenário de talvez uns 2 ou 3 meses de correção. 2 ou 3 meses de correção não seriam de todo ruim para o mercado. O mercado faria um recuo, provavelmente, até esta região aqui, que é a zona mais próxima de suporte, em 108,296, para então poder reunir forças e daí sim, eventualmente, romper essa resistência, fazer um novo ciclo de alta, uma nova perna de alta. Então, não necessariamente uma correção nesse momento será o final dos tempos. Apesar que o que eu tinha comentado em dezembro, basicamente, é que eu esperava a formação de um topo lá para o junho, e depois disso, o resto do ano em recuo. Essa minha observação era mais alinhada com o gráfico mensal e até mesmo semanal do índice futuro. Porque se a gente olha o Ibovespa, a gente não fica tão preocupado assim. A gente não fica tão tenso com o Ibovespa em si. Mas quando a gente olha o índice futuro, a gente vê uma tendência de baixa no mensal, inclusive com este canal de baixa sendo desenhado aqui no mensal, sendo que a gente toca a linha de retorno, a linha de resistência do mensal e da média móvel de 80 do mensal, depois de 4 meses seguidos de alta. Pelo gráfico em si, olhando este gráfico, se você estivesse de fora, o que você pensaria em fazer nesse momento, sendo que a gente teve uma máxima, massa mais alta e massa mais baixa? Bom, basicamente o que você pensaria em fazer nesse momento, naturalmente, seria este movimento aqui. É isso que o gráfico mensal do índice futuro está nos indicando.
a possibilidade de estarmos iniciando uma correção. Lembre-se que agosto é um mês que, historicamente falando, o mês de agosto é um mês negativo para a Bolsa Brasileira. Tá? Então aqui, para mim, o momento atual é de procurar por ponta de venda e não ponta de compra. O momento atual é para procurar realmente um cenário de venda. Olha o que é esse gráfico semanal do índice futuro, galera. Olha o que é essa sequência de topos e fundos em queda aqui. Essa linha tendência de baixa. Olha como a gente bate aqui nessa média. A gente fica costurando em cima da média, é bem verdade. Ficamos costurando várias semanas. Depois a gente faz um falso rompimento. E agora a gente perde a mínima do que fez o falso rompimento. Cara, isso aqui para mim é um convite para o mercado fazer isso. E voltar, inclusive, para os 100 mil pontos. Pelo menos essa é a forma como eu estou lendo. Eu não gosto de comprar topo. Se tem coisa que eu não gosto é de comprar topo. Se tem uma coisa que eu abomino de fato, é realmente comprar depois de um forte movimento de alta, com o mercado sobrecomprado, com o estocástico lento já virado para baixo. Isso para mim é sinal de perigo iminente. Tá? Sinal de perigo iminente. E nessa situação eu fico extremamente preocupado, olhando o gráfico semanal. Tá? Então, por isso que eu não estou pensando em compras nesse momento, a não ser alguns ativos muito pontuais que estão extremamente sobrevendidos, estão em zonas de suporte. Esses ativos me interessam de sobremaneira. E a gente pode até falar um pouquinho sobre eles depois. Quais são os papéis que nesse momento me chamam a atenção. E quando a gente olha o próprio QQQ, Nasdaq, uau! Isso aqui é preocupante, já começou a ficar preocupante. Por que Nasdaq começa a ficar preocupante? Por que S&P 500 começam a ficar preocupantes? Bom, cara, não precisa ser nenhum mestre maluco, enlouquecido, Jedi de mercado financeiro para identificar isso aqui, ó. Isso aqui é Nasdaq. Nasdaq. Ó. Topo de 2021, a gente fez um fundo duplo, voltou para cá e tocou aqui. Tá na hora de botar. Dinheiro no bolso. Subiu reto, como a gente tinha mencionado que ia subir reto, e tá na hora de botar dinheiro no bolso. Dinheiro bom é dinheiro no bolso. Eu, por via das dúvidas, ó, pisquei fora, boto o meu dinheiro no bolso e espero um próximo suporte. E quando eu falo de próximo suporte para QQQ, we have a long way to go. Temos um longo caminho de recuo para voltar aqui para 342. E nessa região de 342, aqui eu sou comprador. Porque aqui vai estar tocando esse topo anterior rompido. Aqui vai estar tocando essa linha tendência de alta aqui. Então essa região aqui me interessa. Aqui. Não aqui. Aqui. Tá, então a gente está olhando isso para QQQ. SPY. Vamos olhar SPY. S&P 500. Também não está bonito. Esse aqui é S&P 500 com dividendo. Vamos botar 100. Também não ficou bonito, porque o S&P 500 tocou esse topão aqui, ó. Olha esse topo aqui. Olha. Uau. O que a gente espera que acontecesse, simetricamente falando? Assim como teve esse movimento aqui, nós esperamos isso aqui, ó. Uau. Volta para cá, volta para 414. Aí toca aqui e faz isso. Então eu esperei que voltasse aqui para 414 para daí fazer isso. Entenderam? Entenderam por que eu estou mais na retranca agora? Esse é o momento em que um trader um pouquinho mais ligado fica na retranca, fica na cautela, fica no cuidado, fica num cenário mais cauteloso. Né? Ó, a Ariane entrando aí, a Marta também entrou aí, legal, bacana. Bom, então isso daqui é para S&P.
Quando a gente olha o cenário de criptomoedas, os Bitcoin da vida, os Bitcoin estão mais parados que água de poço. Os Bitcoin estão mais parados que água de poço. Água de poço não é tão parada quanto o Bitcoin nesse momento. E Ethereum. Só que fiquem ligados que isso não fica por muito tempo. Isso não fica por muito tempo assim. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem rapidamente BTC e vocês vão entender o que eu quero dizer. Olha aqui, ó. Isso aqui é BTC contra dólar Tether. Olha o que é esta banda de Bollinger. Olha o que é o nível de estreitamento dessa Bollinger do semanal. Historicamente, no passado, nunca tivemos uma banda tão estreita quanto a atual. Tivemos aqui, ó, véspera dessa brutal movimentação de alta. Tivemos aqui um estreitamento. Ó. Mas de uma maneira geral, esta boquinha fechada que está aqui para o BTC, isso aqui é véspera de explosão. Pá! Véspera de explosão. E isso é um aspecto interessante que vocês precisam compreender sobre a situação das criptomoedas. Vamos lá. Criptomoedas, quando elas começam a ser pouco negociadas, como elas estão agora, e elas estão sendo pouco negociadas, tá? Isso significa o quê? A gente está vendo inúmeros grandes players, baleias, caras que têm 1.000, 5.000, 6.000, 10.000 BTCs, eles estão acumulando as criptos nessa faixa que está rolando aqui. É um horário de acumulação. Ao mesmo tempo, a gente está vendo que eles estão retirando as suas criptomoedas das exchanges. Eles estão retirando elas. Quando isso acontece, quando acontece a saída dos BTCs, dos Ethereum das exchanges, isso significa que o pessoal está esperando uma pancada para cima. Isso significa que o mercado está se preparando para dar mais uma estilingada. Uma nova explosão de alta seguida de uma lateralização. Mais uma explosão de alta significa com uma correção muito frágil. Quando o mercado corrige, não existe pressão de venda suficiente para empurrar o BTC para baixo. Não tem força na ponta da venda. Não há força vendedora até o momento. Isso significa que a movimentação tende a ser forte, intensa. Quando que ela vai acontecer? Dificílimo de prever isso. Dificílimo de tentar entender ou adivinhar o momento em que isso acontecer. Mas o fato é que sim, fiquem atentos, as criptomoedas podem iniciar um movimento muito amplo, muito forte e muito intenso nas próximas semanas. Mas eu estou entendendo que isso vai acontecer um pouco mais perto do final do ano. Um pouco mais perto do final do ano. Quando estaremos mais próximos do halving. Tá? Então, quando a gente estiver um pouco mais próximo do halving, porque eu entendo que o mercado americano, neste momento, já que inclusive os americanos subiram em 0,25 a taxa de juros deles, é muito provável que nas próximas eles vão ficar estáveis nas suas taxas de juros e só venham a começar a reduzir taxa de juros a partir de janeiro ou fevereiro, talvez até março do ano que vem. E essa redução na taxa de juros lá é que pode ser o gatilho necessário para entrar dinheiro no mundo das criptomoedas e as coisas andarem. Por enquanto, eu ficarei esperando esse momento mais para dezembro e janeiro. Eu estou esperando um forte movimento em dezembro e janeiro para BTC e para Ethereum. Então, fiquemos atentos a essa perspectiva. Bom, dito isso, né, vou falar um pouquinho de dólar, já que o dólar, nesse momento, aconteceu um aspecto importante do ponto de vista de fundamentos, tá? Que é basicamente o seguinte, galera. A gente teve uma redução na nossa taxa de juros de 0,50, o que é um absurdo, honestamente. É demais. Normalmente, todas as vezes, historicamente, que a gente reduziu em 0,50, a nossa taxa de juros deu ruim, a inflação voltou rápido em poucos meses. E, ao mesmo tempo, essa redução na nossa taxa de juros, com a manutenção de uma taxa de juros mais alta nos Estados Unidos, até subindo, isso reduziu a diferença entre as duas taxas de juros e isso empurra dólar para cima.
Isso empurra dólar para cima, empurra dólar para cima com força, com muita força. Claro que essa diferença que se estabeleceu não é uma diferença tão gigantesca, mas honestamente falando, eu estou dolarizando. Mais ainda, neste momento, aproveitando o dólar em 4,70 para realmente entender uma série de pontos que me trazem mais segurança. Então, neste momento atual, eu vou aproveitar esse dólar agora, porque a movimentação que o nosso Banco Central deu, reduzindo em 50 pontos, 50 pips, significa que ele está sendo agressivo nos cortes. Se ele continuar agressivo nos cortes, a próxima reunião é mais 50 pips, e depois mais 50 pips, depois mais 50 pips. Enquanto isso, os americanos vão continuar com essa taxa de juros estável, talvez na melhor das hipóteses cair do ponto 25, que eu duvido que eles façam antes de dezembro. O que significa que essa situação vai diminuir cada vez mais o carry trade. Diminuindo mais o carry trade, vai começar a colocar pressão combustível de compra brutal no dólar. O combustível de compra brutal no dólar. Se vocês olharem essa situação que está acontecendo aqui, essa alta violentíssima que o dólar apresentou aqui, ela foi produzida por quê? Ela foi produzida justamente pelo momento em que o Brasil estava com uma taxa de juros de 2,5%, 3%, enquanto os Estados Unidos estavam com zero. A diferença entre a taxa de juros americana e a taxa de juros brasileira era mínima. Não compensava ficar no Brasil e o dólar deu essa pancada. E foi exatamente neste momento que iniciou essa pancada. Olha o momento que a gente está aqui agora. E aí, meus amigos, como é que a gente pode se beneficiar disso? Será que o dólar volta para cá? No meu entendimento, existe essa possibilidade. Se a gente fizer uma redução muito radical da nossa taxa de juros, enquanto os americanos manterem sua taxa de juros subindo. Como é que eu vou me beneficiar disso? Empresas exportadoras. Suzano, Klabin, BDR, se a bolsa americana continuar subindo. Mas eu vou olhar com muita atenção, sem dúvida alguma, para Suzano, muita atenção, sem dúvida alguma, para Klabin, porque isso aqui basicamente me faz muito interesse na situação, digamos assim, dessas exportadoras. E a Vale também se beneficia disso. E eu entendo que a Vale é uma das empresas que aqui no Brasil me interessam por uma entrada possível num prazo um pouco mais afastado. Vamos abrir aqui para perguntas dos amigos neste momento, tá? Para que vocês possam trocar umas ideias junto comigo. Vamos lá. Vamos ouvir aqui um pouquinho a Rose Scott. Vamos ver se ela consegue entrar para trocar uma ideia aqui com a gente, ver que a gente pode responder em termos de dúvida com ela, ou se quer ela colocar alguma interpretação dela. Rose, consegue entrar? Oi, Rose. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem? Estamos vendo sua sombra. Nossa, que honra falar com você. Que legal. Você está passeando com o cachorro? Isso! Que legal, que bacana. Desde que eu conheci você e mais umas pessoas bem interessantes do seu nível, minha vida, meu olhar tem mudado bastante. Então, só para dizer que eu estou aprendendo muito com você, que eu escuto suas lives, repito, das mais antigas às mais recentes. É muito bom acompanhar. Que bom. Muito feliz em conhecer esse mundo e essa possibilidade e esse entendimento sobre um todo, sobre mundo, né? Sobre mercado, economia, pessoas, raça, igualdade social, esse desenvolvimento que eu acho que esse mercado traz pra gente, né? E mentalmente aprendendo. Verdade. Só para agradecer, viu? Rose, tu fizeste meu final de semana mais feliz, porque é justamente isso uma das coisas que a gente gosta, trocar ideias, mostrar as coisas para as pessoas e abrir para as pessoas essa visão mais diferente, assim. Que legal, Rose, muito bacana. Ah, bom. Maravilha. E assim que eu puder, estou quase, né, me estabilizando e eu vou fazer um curso com você, de repente um dia participar de alguma imersão aqui em São Paulo, se Deus quiser. Mas segue acompanhando a gente no História Oficial, que tem muito conteúdo ali, enquanto tu não puderes fazer, não tem problema, vai aprendendo por ali também, tá? Sim, tá eu e meu marido. Graças a Deus a gente... Tá bom? Um abraço, tá bom. Fica com Deus. Grande abraço, bom final de semana para você e para sua esposa, tudo de bom. Abraço, obrigada. Vamos chamar aqui uma outra pessoa para trocar uma ideia com a gente. O Caio Tobias. Rose, você tem que botar o xizinho. Peraí, vou botar.
Caio! Oi, Storm. Cara, que glória estar falando contigo, mano. Como que você tá? Onde é que você Tô fala? bem. Tô falando de Toronto, Canadá. Toronto? É, Uau! é. Tô aqui, cara. Bacana, cara. É. Muito quente por aí? Cara, verão chegou, né? Verão chegou, mas quentura em Toronto é uma palavra muito, muito forte. É. É. Mas tá bom, tá um clima agradável, cara. 22 graus, 25, tá dando pra aproveitar. Que legal. E É. aí, você opera o que aí? Você opera americano, Canadá, Brasil? O que que tu opera? Cara, eu opero americano e brasileiro, né? Ah, Tô botando o pezinho na água fria aí do S&P, do Nasdaq, mas o brasileiro já opera tem um tempo já. legal, legal. Bacana. Cara, é o que eu tinha mencionado numa outra live aí com o pessoal, para quem tá morando aí fora, mesmo para quem mora na Europa, ou trabalhar S&P, trabalhar as bolsas americanas, aí são fantásticas, tem umas empresas muito boas para serem operadas, é muito legal, sem dúvida alguma. O que eu posso te ajudar? Alguma dúvida? Cara, eu, na verdade, assim, primeiramente agradecer aí a todo o conhecimento compartilhado. Você foi literalmente o meu mentor, assim, a primeira referência que eu tive. E aí depois disso veio o André, veio o Palex. Gente boa, E, pegou o pessoal bom também, né? e principalmente o pessoal do SST também. SST, aham. E principalmente, assim, pelos conteúdos gratuitos, né? Porque a gente vê muito picareta aí cobrando coisas e você, cara, disponibiliza um conhecimento absurdo de forma gratuita. Eu lembro até hoje que a sua playlist lá ensinando a sua filha a operar foi E, uma coisa que me emocionou muito, assim, na época, eu aprendi muito, e principalmente uhum, por essa forma de você passar a coisa transparente, né? De botar o skin in the game, de falar isso, assim, mano, tô ensinando para vocês o que eu ensino para minha filha. Isso isso, me isso. impactou muito. E, Legal. cara, honra de estar falando com você. Em relação à dúvida, cara, tem um movimento vindo lá do Japão, né, de talvez aumentar a taxa de juros, sair da taxa negativa de lá. Você acha que isso pode influenciar o carry trade também? E assim, economia global, né? Sim, Porque os caras tomam lá para botar em países com juros mais altos. Se sim. isso mudar, qual a sua visão em relação a isso aí? Tá. Excelente pergunta, tá, Caio? Realmente, o que balançou muito o mercado mundial na semana passada foi isso. Foi o Banco Central japonês colocando alguns sinais de que eles começariam a ceder realmente, que eles começaram a subir a taxa de juros deles. E isso trouxe uma pancada forte, tanto no mercado de ações americano quanto aqui no Brasil, inclusive. Né? E isso é hoje talvez a maior bandeira vermelha que existe hoje no mundo realmente é se o Banco Central japonês ceder e avisar, cara, eu vou começar a assumir a taxa de juros de fato. Porque aí realmente o carry trade vai ficar completamente modificado. Sem dúvida alguma vai começar a sair dinheiro até Estados Unidos e Brasil saem daqui e começam a migrar para esses cenários de economias mais, digamos assim, seguras e cautelosas. E a gente viu isso acontecer, inclusive. Isso não chegou a mexer muito no dólar contra o ien. Aqui é dólar e ien que continua essa tendência de alta bonita aqui, ó. Tá? Vejo que até o dólar contei está chegando em um suporte bem legal agora que é topo anterior aqui, ó. Isso aqui está ficando interessante. Mas sem dúvida eles fizeram o anúncio. O anúncio foi feito nesse dia aqui, quando deu essa forte pancada do dólar aqui contra o ien. E depois disso eles disseram, não é bem assim, vamos voltar um pouquinho, a gente vai deixar subir, mas não tanto, vamos segurar a situação toda. Então eles mesmos parecem meio perdidos na definição de quanto que eles vão querer estar subindo e se eles vão subir de fato. Isso deve acontecer nas próximas semanas, provavelmente novas sinalizações deles. Isso vai trazer bastante conturbação para o cenário econômico mundial, sem dúvida. E é um cuidado a mais que nós temos que ter. Com o nosso S&P e o que eles estão próximos desses topos aí, isso pode ser o gatilho, sim, para uma realização maior no mercado americano. Pode sim. Tá?
E talvez isso seja o gatilho até mesmo para despertar uma coisa em termos de cripto, porque isso também significa menos dinheiro para cripto, né? Verdade. Então, todos esses aspectos, talvez, eles realmente... E é por isso que vale muito a pena, cara. Não sei se tu acompanha o Urich. Vale muito a pena estar acompanhando o Fernando Urich, tá? Porque ele fala bastante sobre essas questões de como se influencia o cenário internacional. Fantástico. Eu não sei se faz sentido, Storm, mas, cara, eu sou aficionado por mercado financeiro. Assim, desde que eu comecei, eu acho que eu fiquei, sei lá, um mês sem ver. Já tomei as pancadas que todo mundo leva, já quebrei, enfim, já perdi muito dinheiro. E agora estou num movimento de consistência aí no day trade e no swing. E tem, assim, essa observação constante no mercado me traz alguns insights e tal. E eu não sei se vale, ou se você já viu alguma coisa nesse sentido, mas acompanhando agora o mercado de Forex, uma coisa que eu tenho percebido, assim, o japonês, dólar japonês, quando ele dá uns spikes, o movimento contrário acontece no Brasil. Sim. Eu não sei se faz sentido, mas eu opero dólar, e quando eu comecei a observar isso no mercado japonês, que é 12 horas antes do nosso, normalmente se relaciona. Inclusive, eu coloquei o USD GPI no lado inverso, porque eu colocava ele junto com os USDs. Mas agora eu coloquei do lado inverso para me dar uma inversamente proporcional. Faz sentido para você isso aí? Assim, tá? Eu não cheguei a fazer... Normalmente eu gosto muito de fazer estudos de relação, de cointegração, de correlação entre diferentes pares. E tem um livro muito interessante que o próprio Márcio Noronha traduziu, e aí nos Estados Unidos você vai encontrar, que é o livro do John Murphy, que é Operando Intermercados. Tá? É um livro muito bom e que explica muito bem como funciona a correlação, por exemplo, do mercado japonês com o mercado brasileiro, do mercado do ien, do dólar ien com outras moedas e com os outros cenários econômicos do mundo. Então, se a gente quiser entender bem essa dinâmica, esse é um livro que vale muitíssimo a pena ler, viu, Caio? É um livro muito bom, cara. E agora tem em português e também tem em inglês, obviamente. O John Murphy é o autor que fala bastante sobre isso. Ele explica muito essa questão dos spikes de dólar contra ien. E, de fato, se a gente olhar o próprio Nikkei, que está subindo forte nos últimos períodos, isso aí também é algo que, classicamente falando, é inversamente relacionado com a Bolsa Americana. Tá? Então, é muito interessante essa relação que existe entre Nikkei e Bolsa Americana. Tá? E como o Nikkei agora está numa forte movimentação de alta, é possível que a gente venha encontrar um topo no mercado americano e dê uma certa aliviada. É claro que a gente tem que entender que a economia japonesa não é tão pujante quanto a economia americana, óbvio, nenhuma é tão pujante quanto a economia americana, mas sim, isso pode trazer algumas sacadas para swing trade, para o nosso prazo mais curto aqui, né? Boa. Porque o japonês, em tese, é o mercado mais consistente, né? Consistente que eu digo confiável do mundo, assim, né? Porque Sim. Eles e a Alemanha, né? Eles e a Alemanha. O pessoal está perguntando o nome do livro. É esse livro aqui, pessoal, ó. Operando com Análise Intermercados. John Murphy. Tá? Tirei o print aqui. Tem lá na revista do Time, no site Time, que é o site lá do Márcio Noronha, ele traduziu para português. Mas eu não sei como é que é o nome em inglês, lá na Amazon também deve ter para quem preferir ler cenário e ler em inglês original. Esse livro é fantástico justamente para esse tipo de interpretação aí, Caio, que é a forma de como funcionam os intermercados. E porque o que acaba acontecendo, e à medida que a gente vai estudando um pouco mais o mercado, a gente vai vendo que o dinheiro ele tem que sair de um determinado mercado para entrar em outro, e ele vai fazer dessa rotação dentro dos próprios setores. Se a gente entender isso para o mercado brasileiro, por exemplo, a gente sabe nitidamente que existe uma rotação de setores. Agora a gente está entrando numa época do ano que fica mais favorável, por exemplo, para varejo, fica mais favorável, por exemplo, daqui a pouco, a partir de outubro, para setor de petróleo. São setores que se beneficiam desta época do ano que a gente vai estar entrando. E, ao mesmo tempo, à medida que começa a reduzir a taxa de juros aqui no Brasil,
tem alguns setores que começam a ser menos privilegiados e começam a ser piores. Por exemplo, seguradoras. Então, a gente tem que se afastar das seguradoras, a gente vai ter que se afastar um pouco até do setor financeiro, porque bancos também não rendem tanto, não tem tanto fluxo de caixa assim, com a taxa de juros um pouquinho menor. Então, entender esses movimentos intermercados, seja com a economia japonesa, que é a economia mais sólida do planeta, junto com a Alemanha, né? Ou seja com o aspecto de ciclos aqui dentro do próprio Brasil, ajuda de sobremaneira um trader a performar melhor. Fantástico. O pessoal fala das elétricas, né? No Brasil, as elétricas, final do ano, eu não sei se isso faz sentido, né? Porque por conta do ar-condicionado e elétricas no inverno aqui nos Estados Unidos, elas têm um ciclo melhor por conta do aquecimento e tal. Mas eu não consegui identificar isso ainda, mas de fato eu já escutei isso aí. Já. Em verdade, o que acaba acontecendo? Vamos por partes, né? Quando a gente fala de elétricas no Brasil, a gente tem que entender que o setor elétrico, de uma maneira geral, é o nosso setor defensivo. Tá? Esse é o nosso setor defensivo. O pessoal está perguntando como é que é o nome do colega que é bom ouvido do canal. Fernando Urich. O cara é fera. Esse cara é muito bom, economista, o cara fala muito essa questão de ciclos intermercados. Esse é o canal do YouTube dele, Fernando Urich, vale a pena se assistir em tudo o que ele fala. Ele é um cara muito, muito interessante. Voltando aqui para a questão, quando a gente fala de elétricas, nós somos um setor defensivo, sem dúvida alguma, setor elétrico aqui no Brasil. Só que existe uma sazonalidade interessante que é a seguinte: quando inicia outubro, a partir de setembro, outubro, as elétricas no Brasil começam a subir. Mas não todas. As maiores, as big caps do setor. Essas que sobem. As small caps do setor elétrico travam e até dão uma recuada. Então parece que o dinheiro esperto, o dinheiro financeiro, sai das pequenas e vai para as grandonas. E depois que passa o verão, começa lá março, abril, maio, a partir de maio o dinheiro sai das grandonas e vai para as pequenininhas. Então há uma rotação dentro do próprio setor. Uma rotação dentro do próprio setor. Então isso acontece de sobremaneira aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, tem um cara que faz um estudo bastante interessante, e aí talvez eu até possa acompanhá-lo, que o cara ele olha basicamente como está o comportamento da atividade solar, certo? E a partir da atividade solar, se está entrando um ano com alta atividade solar, ele vai deixar de investir em telecomunicações naquele ano. E se a atividade solar ficar mais baixa, ele começa a investir em telecomunicações. E o racional por isso é o seguinte: quando a gente tem uma atividade solar muito intensa, acontecem umas coisas chamadas flares solares. Esses flares solares são alguns pulsos solares que interferem diretamente nos satélites, e daí tu tem uma alta necessidade de manutenção dos satélites. Isso fica caríssimo para a empresa, entendeu? Quando tu tem um sol um pouco mais calmo, tu não tem os satélites sendo tão pesadamente impactados por esses flares, e aí a manutenção desses satélites cai bastante. Então, cara, esse tipo de estudo é muito, muito, muito interessante, cara. É muito bacana. Fantástico, cara, fantástico. E é muita coisa, né? Eu, como analista de TI, sou aficionado por conhecimento, né? Gosto de conhecimento, assim, de graça. Então, cara, quando eu entrei no mercado financeiro, foi isso que me excitou. E, assim, não tem ponto de parada. É conhecimento atrás de conhecimento o tempo todo. Então, cada vez mais, como Sócrates diz, né? É uma gota do oceano ali. Então, é bizarro. Eu acho que isso talvez seja uma das coisas que faz com que as pessoas fiquem tão fascinadas pelo mercado, porque tem tanta coisa interessante para estudar nele, e tem tanta novidade, que é impossível tu não ficar realmente fascinado por tudo isso que a gente está conversando e como acontecem as diferentes inter-relações das coisas dentro do mundo e a forma como acontece toda essa dinâmica. É muito bacana isso, né? Muito bacana. É a teoria do caos, né? O bater da asa da borboleta gera um tsunami do outro lado do mundo. Isso é fantástico para mim, cara. Exatamente. Tipo, tu trabalhas com TI? Sou analista de cibersegurança aqui no Canadá. Porra, que legal, cara. Que legal, cara. Bacana, Caião. Muito bem. Cara,
O que tu precisar, pode sempre contar com a gente lá no canal do YouTube, História.oficial. A gente está com uma área membros lá, inclusive, agora. A gente vai continuar produzindo o máximo possível de conteúdo para vocês. Os vídeos abertos e gratuitos serão no domingo e na quarta-feira, tá? Direto, em que eu vou estar falando mais de táticas, técnicas e ideias. E aqui as nossas lives de Instagram, obviamente, no sábado de manhã. Fantástico, cara. Eu tenho muita vontade de pegar uma sessão com você, Stormer, é que quando você opera com a galera junto, sabe? Nossa, imersão. A imersão, isso, a imersão, esqueci a palavra. Mas tenho muita vontade e vai rolar. Se Deus quiser, vai rolar. Vai ter uma imersão aí em Miami, cara. Aí, em outubro vai ter uma imersão em Miami. Eu tô indo para Miami e daí lá eu vou operar mercado americano. Tá? Vai ser legal. Eu e o Leandro vou operar mercado americano lá em Miami. Pô, cara, eu vou tentar fazer o possível para ir. Fica ligado. Fica ligado. A gente vai falar sobre isso aí bastante. Tá, tô indo pro Brasil agora em agosto. Devo passar em Porto Alegre. Será que a gente pode tomar um café? Vai ser um prazer, cara. Quando estiver chegando aí, manda uma mensagem. Pode ser pelo próprio Insta mesmo. Avisa a gente toma um café ali tranquilo lá no Iguatemi, tá? Fechou. Vai ser um prazer. Valeu, Storm. Obrigado por todo o conhecimento aí, cara. Abração, Caio. Um bom final de semana pra ti. Fica com Deus. Bom, o pessoal pediu que eu conversasse um pouco sobre Smart Money. Tem que apertar dando um xizinho ali, Caio. O pessoal pediu que eu conversasse um pouco sobre Smart Money, tá? E sobre um evento que vai ter no dia 12, agora, semana que vem, sábado que vem, eu vou estar conversando com o pessoal do The Boss, que é um outro canal que vale muitíssimo a pena vocês acompanharem. Um canal que tem muita informação bacana sobre Smart Money, que é uma forma diferente de olhar o mercado, uma forma que o Wyckoff descreveu bastante tempo atrás. Ó. Então, esse canal vale muito a pena assistir. E vai ter um webinar com eles. Eu vou participar de um webinar com eles também no sábado que vem, com a Ariane e com o Clinton, tá? Vai ser muito legal a gente trocar uma ideia sobre isso tudo, tá? Bom, vamos ver se a gente consegue botar mais uma pessoa para conversar aqui com a gente. Basicamente, João, a parte de SMC que eu aprendi primeiro lendo alguns livros do Wyckoff, há muito tempo atrás. Nossa, quando o mundo ainda era em preto e branco. Teve uma época que o mundo era em preto e branco, né? A época que eu vivia, o mundo era em preto e branco. Não existia celular, não existia nada, não existia internet, o mundo era em preto e branco. Então, naquela época, eu li alguns livros do Wyckoff e ali já achei bastante interessante alguns conceitos dele, mas muito do SMC que eu aprendi vem também do pessoal do The Boss. Muito, muito, muito de fato, tá? Muito mesmo. Tá? Por isso que eu gosto muito de conversar sempre com eles. Eu aprendo um monte de coisa com eles, sem dúvida alguma. Vamos conversar aqui com o Giovanni. Não, o Bruno. Bruno está na área. Vamos ver que o Bruno consegue nos falar do mercado americano. Vamos ver se o Bruno consegue entrar um pouquinho. Fala, Brunão. Fala, Bossman. E aí, cara? Tá botando um bigodão aí? Rapaz, você sabe que o mercado financeiro é a minha profissão secundária. A minha primária é irritar minha mulher e meus filhos, entendeu? Eu fico pensando como é que eu vou irritar esse povo hoje. Eu deixei esse bigode, querem me matar aqui em casa. O que você tá achando? O que você falar, eu faço. Fica ou não fica? Tira esse bigode. Pronto, resolvido. Tá resolvido. Bigode vai embora. Bigode vai embora daqui a pouco. Bom, querido. Você tá vindo para Miami, né? Nós vamos para Miami, cara. Isso aí em outubro, cara. Eu vou lá te ver com certeza. Te esperando. Vai ser bacana, cara. Legal, cara. De repente, eu estava pensando em dar um pulo em Miami e depois de Miami até visitar Washington. Eu não conheço Washington. Cara, vem, fica aqui na minha casa, a gente dá uma volta. Vamos lá. A gente pode ir lá jogar ovo do Jerome Powell aqui no Fed. Tamo junto, tamo junto. Fechou. Tá combinado. Você imagina o meme que ia rolar, cara. Stormer e Bruno tacando o ovo do Fed. Não, já tá marcado, bicho. Olha, já tá marcado. Tem um amigo meu que ele trabalha no serviço secreto, eu falo pra ele dar 30 segundos pra gente correr, entendeu? Cara, que horror, cara. Imagina, já pensou, cara. Toca o ovo e sai correndo. Cara, eu já fui na frente daquele Fed algumas vezes. Cara, e aí, me conta, o que tu tá achando desse treco aí, cara? Cara, a gente está fazendo o que o mercado sempre faz. A gente, assim, euforia demais e de vez em quando a gente tem que dar uma freada nessa euforia. Mas o que está acontecendo, assim, tem muita coisa acontecendo que é bastante óbvio.
mas eu acho que é o que é menos óbvio para todo mundo, que a crise de crédito, estava lendo uma matéria muito interessante, que os próprios lenders, os bancos, os empréstimos americanos, eles estão prevendo a maior taxa de rejeição da história. Ou seja, a chance de você, quem mora aqui nos Estados Unidos, de você ser aprovado para comprar um carro, ou um cartão de crédito, ou uma casa, está ficando cada vez mais tight. Então, acho que a gente conversou sobre uma vez no passado, que essa taxa de juros, o prime rate que a gente vê, esse 5,25, 5,5, é uma coisa. No mundo real, ela é muito maior. Porque o standard que eles usam para poder aprovar um financiamento para mim, para você, para todo mundo, começa a ficar muito mais alto, porque na NPC fica muito mais alto. Só que isso é igual um conta-gota, você sabe disso. Sim. Isso não acontece da noite para o dia. Então, a gente está indo nesse caminho devagarinho, sabe? Você tem que ride the wave, que a gente estava conversando sempre. Você ride the wave enquanto o mercado está indo, quando ele deixa de ir, entendeu? É um bull market until it's not. Cara, o problema é que esse tipo de aperto, digamos assim, em que tu começa a diminuir a quantidade de dinheiro que pode entrar no crédito para as pessoas, isso vai, sem dúvida alguma, reduzindo a pujança de uma série de outras questões, de uma série de outros ativos. Yep. Os mercados de criptos começam a sentir isso, obviamente, porque por impressionante que pareça, sim, tem gente que pega dinheiro emprestado para enfiar dinheiro em cripto, tem gente que faz isso, tem maluco que faz isso, né? E qualquer outra questão de aquecimento até mesmo da economia. Tem gente que pega o dinheiro para comprar um carro, tem gente que pega o dinheiro para comprar uma casa, tem gente que pega dinheiro para uma série de questões. Quando tu começa a fazer esse tipo de aperto, e eu não estou dizendo que esse tipo de aperto é errado, muito pelo contrário, até entendo que em determinadas situações ele é importante, né? Ele é fundamental, até eu diria, isso começa a dar uma séria travada em uma série de aspectos, né? E o que acaba acontecendo aí com o americano médio? Ele começa a liquidar suas ações para pegar um pouco desse dinheiro e poder, obviamente, pagar as suas contas, pagar as suas coisas, já que ele não vai estar conseguindo pedalar a sua bicicleta para conseguir manter essas coisas de pé, né? Não consegue mais. O nosso nível de savings account, dinheiro guardado, ele tem caído assim pontos assim alarmantes, sabe? Só que é muito contraditório, porque ao mesmo tempo você tem um mercado superaquecido e todo mundo fica muito movido, infelizmente, como a gente sabe, fica movido pelas últimas emoções. Então tá todo mundo assim, medo absurdo em 2022. Você lembra de 2022? Quantas vezes a gente conversou no começo do ano? Cara, isso aqui é um bull market, 2023 não é 2022. É um bull market e vai todo mundo junto, mas o pessoal não consegue distinguir esses momentos, entendeu? Vai todo mundo, sabe? Vai todo mundo riding the wave até não conseguir enxergar que tem um outro lado da moeda. Sim. Eu acho que a gente está chegando, infelizmente. Eu não estou falando que seja para o imediato, right? Porque esses movimentos são lentos. E dá muita oportunidade de trade, porque a volatilidade voltou. Você viu o VIX foi de 13 pontos alguma coisa para 17. A gente passou de 17. Então está começando a ficar interessante também. Cara, mas deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem realmente o nível de, digamos assim, de reserva econômica da família americana caindo, e caindo bastante. Ao mesmo tempo, a gente tem, nesse momento, o desemprego dando uma pequena subidinha. Tá? Ainda tá contido, mas já é uma subida. E a gente vê o Banco Central japonês fazendo alguns cenários de que está a fim de subir a taxa de juros lá. Considerando que, talvez de economias de países, a economia japonesa seja justamente aquela em que as famílias têm as maiores reservas financeiras do planeta. Tá? Nenhuma família no mundo tem tanta reserva financeira quanto os japoneses, porque as mulheres são quem cuida do dinheiro, os japoneses, as mulheres são muito cautelosas na administração do dinheiro. Você acha que pode realmente acontecer uma escapada de dinheiro mais importante na direção dessa economia japonesa e automaticamente isso pesar um pouco mais aí para o mercado americano? Olha, eu não descartaria essa possibilidade. Eu não descartaria essa possibilidade nem para o mercado japonês, nem para mercados emergentes aqui. E outra coisa, e aqui o que a gente vê sempre é que o dinheiro ele vai para o que é defensive, right? Os setores defensivos. Consumer staples, às vezes vai para healthcare. Você começa a ver o que a gente chama de risk on assets. Foi o que aconteceu com o Nasdaq. Foi o que tem acontecido com
Foi o que aconteceu com a Apple, cara. Você viu o que aconteceu com a Apple com essa queda? Então, o risk on assets, ele fica secundário. Quando tem essa pujança, vai todo mundo para ele, porque ele tem essa capacidade de multiplicação muito maior do que os outros setores. Mas quando esse cilindro do motor para de funcionar, o dinheiro tem que ser impulsionado por outras coisas. Tem alguns mercados que estão mais, vão ter, possivelmente ter um pouco mais de estabilidade, porque a história toda da recessão americana, agora, da possibilidade de recessão, ela está muito fora de padrão. A gente tem um monte de analista aqui que fala assim, que a gente está em uncharted territory. A gente está num território que a gente nunca teve, por causa da pandemia tão próxima, assim, temporalmente, há muito pouco tempo, e os efeitos desse aumento de juros muito, muito rápido. Esse que é o recorde. Não o valor dos juros, mas a rapidez dos juros. Sim, e o Fed continua tirando liquidez do mercado, do sistema. Eles continuam enxugando o balance sheet deles. Então, essa combinação desse monte de coisa, o melhor analista do mundo não pode fazer uma análise muito pertinente, porque você vai comparar com o quê? O que você pode comparar? A gente tem um monte de pontos históricos, por exemplo, a inversão da taxa de juros do yield, do 10-2 years. Cara, já está acontecendo, a gente está mais invertido do que nunca, por mais tempo do que nunca, e não quebrou profundamente. E como é que a gente não consegue analisar isso? Eu, sinceramente, eu não sei como você analisa isso. Pois é. Esse ponto que tu está tocando, Bruno, infelizmente é uma dúvida que todo mundo está percebendo. Porque tem indicadores, sim, que estão muito estranhos, eles estão muito incomuns, eles estão fora do que seria a economia clássica. Yep. A gente viu os japoneses realmente falando seriamente, ó, o pessoal ali, que até do Japão, ó, o Giri mora lá, ó. E os japoneses estão falando muito sobre taxa de juros, que vão subir os juros forte. Yep. Então, quem está morando lá, inclusive, pode nos dar mais informações direto disso, isso aqui é bacana na nossa comunidade. Mas sim, com o Japão subindo a taxa de juros deles, cara, isso vai dar uma mexida forte no carry trade. A gente sentiu aqui no Brasil pesadamente quando o Banco Central japonês levantou a hipótese, que foi na quinta passada, cara, o mercado aqui deu uma afundada, deu uma pancada forte para baixo. E foi só possibilidade, não foi nem nada concreto. Isso. Right? Olha, imagina se rolar o fato, né? Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. A JP Morgan Chase falou, eles declararam oficialmente que eles não esperam mais uma recessão. Eles não esperam mais a recessão. Então agora vai... Eu não lembro exatamente. Cara, quando deu assim 10 minutos ou 15 minutos depois, a gente tomou aquela cacetada aqui nos índices ontem. Isso aí. Cara, se eles falaram que eles não esperam mais, é porque agora vai ter, na boa. Mas é sempre assim. Teve um amigo meu que me ligou e falou assim, Bruno, o mercado agora vai despencar, porque eu vi um cara que eu acompanho que ele é instrutor de fitness. E agora está dando conselho sobre o mercado financeiro. Eu falei, então, bicho, já fechou. Começa assim. Quando começa, de novo, toda essa euforia, todo mundo tendo uma visão assim unilateral das coisas. Eu acho que isso é um alerta que a gente tem que deixar muito claro para os amigos que estão nos ouvindo. Sim, a situação parece controlada, mas na verdade é justamente quando tu acha que está tudo controlado que as coisas não estão controladas. Exato. Não tem sell-off, não tem esse tipo de queda quando está todo mundo pensando a mesma coisa. É sempre o contrário, sabe? Isso. Então é possível, sim, que eles tenham aproveitado esse movimento aí até para chamar comprador e agora estejam pensando seriamente, cara, tá na hora da gente fazer um cash-in, vamos socar a venda e vamos ficar líquido e buscar segurança, porque nesse momento o cenário está muito incerto de fato. E eu que estava muito feliz com isso daqui, olhando com muita atenção para o IWW, eu estava olhando aqui para os mexicanos com um olhar tipo assim, sabe aquele olhar tipo, aquele flerte que tu dá, mais ou menos com esse bigode que tu tá usando aí. Você falou de mexicano, eu já me senti em casa. México, gostei dos Méxicos. Eu tava tão feliz com o México, cara. Mas eu agora começo a ficar um pouco mais cestroso de colocar a minha grana lá nessa situação. Olha, só assim, porque você é um cara que você já viveu isso, você viu isso outras vezes. Eu acho assim, uma das coisas do mercado financeiro é você sempre encontrar pontos positivos no storm. Isso. Tem sempre um ponto positivo em algum lugar. Então, eu acho que é muito fácil a gente ficar sucked in, né, nessa parada meio tóxica. Isso aqui é ruim, aqui é ruim. Cara, sempre tem um bull market em algum lugar.
E sempre tem uma oportunidade, se você sabe short o mercado, responsavelmente, obviamente que short o mercado Óbvio. não é para todo mundo. Você não precisa desesperar, porque quando você se desespera, 99% das vezes você vai tomar a decisão errada. Sempre vai ser a mesma coisa. Posso dar um exemplo? Sim, vá. Você tem como você mostrar o estoque da Caterpillar aí? Caterpillar, sim. Ó, o Marcelo perguntou do TLT, depois eu posso dar uma opinião sobre isso aqui a pouquinho. Mas olha a Caterpillar, o que eles fizeram. Eles reportaram earnings. CAT, né? CAT, igual gato. CAT, sim. Eu estou colocando aqui. Caterpillar. Sim. Você viu que a cacetada que eles deram, né? Right? Sim. E setor industrial aqui, Caterpillar é uma indústria, é uma empresa que a gente chama de legacy company, está no mercado americano desde 1900 e bolinha. Eles recebem também por causa de equipamento que eles vendem, um monte de subsídio governamental, porque construção, aquelas coisas todas, right? Topo histórico dela, né? Topo histórico. Mas eu estou dando isso como exemplo, né? Quando ela tocou nesse topo histórico, ela chegou no ponto, ela estava completamente fora do Bollinger Band, assim, uma cacetada, eu não lembro exatamente as proporções, completamente fora do Bollinger Band, overbought no RSI, era o tipo assim, é o short mais risco, pouco risco que você puder imaginar. E ainda fez esse shooting star que você está vendo aí. O Alan Fowler chama isso aqui, sabe do quê? Eu gosto muito dele como autor. O Alan Fowler é um baita autor. Ele tem um livro chamado Master Swing Trader. Ele chama isso aqui de Death Star. Estrela da Morte. Yep. Estrela da Morte, né? Que é uma estrela completamente acima da banda superior da Bollinger. Então, isso é a Estrela da Morte. O objetivo é voltar no mínimo para essa abertura aqui, ó. No mínimo, pelo menos fechar um gap ou voltar para o moving average. A gente short, mas eu só estou tirando esse exemplo. No mesma hora, não, depois que eu olhei, falei assim, eu vou comprar um put spread, como é que fala? Uma trava de baixa? Uma trava de baixa, exatamente. Uma trava de... Eu comprei na hora, nem pensei, comprei essa trava de baixa. Aí, quando eu fiz isso, teve uma pessoa lá dentro do clube que me ligou, pedindo como é que você vai fazer um negócio desse com o Caterpillar voando. Eu falei com meu camarada, não tem oportunidade de short igual a essa. Isso aqui é o seguinte, é o setup perfeito. Na pior das hipóteses, eu saí com isso aqui de perda, com um upside gigante. Mas o ponto que eu queria fazer, que é para reflexão, é que a gente fica... Você fica assim, você vê esse negócio, e você não conseguir interpretar esse negócio assim de um jeito... que a gente chama de contrarian thinking, né? Você pensar do jeito contrário. Pensamento contrário. Você não tem chance nesse mercado, bicho. É uma coisa assim que não adianta. Cara, porque nesse momento aqui, cara, bate aquela euforia do tipo assim, aquele negócio do to the moon, que vai para a Lua, mas nunca vai para a Lua. To the moon. Exatamente. E acaba acontecendo o retorno ao equilíbrio, o retorno... Isso aqui, então, cara, foi uma noite que o cara decidiu sair de casa, tomou 5 êxtases, tomou 25 estimulantes, foi pra balada, fez toda sacanagem de vida louca que ele adoraria fazer. E aí aqui, no dia seguinte, ele fala, cara, o que eu fiz, cara? O que eu tô fazendo? Eu vou voltar para casa, que minha esposa tá me esperando, tem meus filhos. Aí ele pega e volta para cá e acaba a vida louca, cara. Cara, acaba. Aí você volta para casa assim, com o bigodão, descabelado. Isso mas aí. Isso que acontece toda vez, cara. É isso que acontece toda... Ó, se você olhar no gráfico semanal da Apple, eu cometi um erro crasso essa semana. O erro mais básico que todo mundo comete. Porque sabe quando você não acredita no que você está vendo? Se você olhar a Apple no semanal fez 2 ou 3 vezes. Nessas nos últimos topos dela, no semanal, você vê o mesmo Death Star. É mais um shooting star, right? Mas você vê isso bem nítido. A única coisa que eu fiz foi vender cover. Eu vendi calls das minhas posições de Apple, porque eu tenho Apple há muitos anos e eu não tenho intenção de vender Apple nunca. Caraca, mano, que movimento que ela fez, hein? Mas olha só, a pedra foi cantada na Apple no semanal, só que eu tenho aquele negócio com a Apple, assim, acho que Apple, eu tenho trauma, eu sou contra short Apple, acho que sei lá. Mas foi um vacilo muito grande. Cara, é que eu acho que fazer short em Apple, cara, é tão feio quanto coxar a bola no tanque, cara. Não se faz isso. Cara. Eu também acho. É perigo, né? É perigo. Mas se você olhar no semanal anteriormente, já tinha feito isso 2 vezes. Mas o meu ponto é que estava sendo telegrafado esse tipo de weakness. E outra coisa, Storm, não sei se você já sabe, mas você deve saber disso. A nossa revisão do earnings, do Q2, né, do último quarter,
O último trimestre. quadrimestre, né? Pois é. Já estava, ela foi revisada para baixo várias vezes. Desse ano todo era mais baixo. Então, você bater earnings quando a expectativa é muito baixa é mole. Sim. Foi o que todo mundo tem feito. Daqui em diante, eu não sei. Isso aqui, cara, já aproveitando e fazendo uma revisão do próprio Alan Farley, e sabe como é que ele chama isso aqui, né? Ele chama isso aqui de hole in the wall. Hole in the wall, buraco na parede, né? Que é basicamente uma longa linha de tendência de alta, que ela é furada com um gap. Esse gap é um gap de fuga, e uma vez estabelecido isso, pelo padrão hole in the wall, cara, o objetivo é voltar para cá, ó. Aí embaixo. E esse que é o lance todo. Você está falando do maior market cap do mercado americano. Sim, right? sim. Como é que você fica ultra bullish no mercado quando você tem big boy fazendo isso? É complicado pra caramba. Não dá, né, cara? Não dá para você ficar com isso. Google não está mais forte. Eu tô olhando o Microsoft assim, igual um tarado, porque eu tenho uma coisa com a Microsoft também. Estou esperando chegar na média móvel de dias para talvez começar a adicionar posição, mas agora eu já estou meio assim, entendeu? Tu tem certos fetiches, né? Tu tem vários, bicho, vários. É porque a gente é sábado de manhã, não posso falar todos. Cara, nós temos que fazer o seguinte, cara. Nós temos que fazer um sábado de manhã que a gente troca uma ideia, e é justamente sobre quais são os fetiches que tu tem aí para o mercado americano, e eu vou falar quais são os fetiches que eu tenho aqui no mercado brasileiro. Vou só falar de fetiche. Vamos falar de vários. Fala para criança proibida nessa live. Maiores de 18 Isso aí. Mas depois eu vou falar contigo, eu vou lá te ver lá em Miami, com certeza. Vamos trocar uma ideia, então. Tá combinado, Brunão. Cara, Alô? vamos nessa. Um bom final de semana para todos os amigos. Que vocês tenham gostado da nossa live. Aqui é uma live que tem como objetivo ser realmente um pouco mais, digamos assim, descontraída, feliz, mas ao mesmo tempo trazendo algumas informações para vocês. Abração aí, cara. Se cuidem. Deixa um convite para todos. Quem não faz parte da área membros lá do YouTube, façam parte lá. Vai ser bem legal. Deixo também um convite para trocar novas ideias mais adiante. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Se cuidem. Bom final de semana.